Resgatar a identidade quilombola é honrar as raízes do Brasil. O Quipéia é um projeto de educação ambiental e ele é uma das condicionantes do licenciamento ambiental de duas atividades da Shell que ela realiza na Bacia de Campos. Essas atividades são de exploração e produção de petróleo e gás natural. São dois empreendimentos, um nos campos de Bijupirá e Salema, que fica no litoral do Rio de Janeiro, a cerca de 140 quilômetros da costa, e o outro no estado do Espírito Santo, que é o Parque das Conchas, fica a cerca de 120 quilômetros da costa do Espírito Santo. A Shell trabalha com 21 comunidades quilombolas em 8 diferentes municípios dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Quipéia, no nosso modo de ver, e a razão de ser dele, é mitigar os impactos que as indústrias e os empreendimentos causam. E como que a gente atua na gestão de impacto? A ideia aqui é minimizar os impactos sociais dessas nossas operações. Como? Por exemplo, mitigando os impactos sociais no patrimônio cultural de comunidades quilombolas que têm aí uma herança ancestral muito grande. E uma coisa que é muito notória nesse momento que a gente está acompanhando aqui é a evolução que esse grupo teve na compreensão disso, da relação do impacto, da medida mitigadora e do projeto de educação ambiental. Eles se apropriaram de todos os conceitos e a gente vê que o que a gente persegue, que é que as comunidades tenham condição de resistir por si só ao avanço dos impactos e das atividades dos empreendimentos que chegam para a região deles, cada vez isso está virando uma realidade. O que a gente faz com um projeto de forma contra-hegemônica é dotar o cidadão do ferramental necessário para que ele exerça o papel dele plenamente. O Quipéia segue as orientações e diretrizes da Nota Técnica número 1 de 2010 e atua na linha de ação A. E essa linha de ação é bem estruturante, porque ela prevê o fortalecimento da organização comunitária para que essas comunidades mais vulneráveis aos impactos possam se fortalecer e participar melhor da gestão ambiental, entender quais são seus direitos diante dos impactos e das atividades que estão acontecendo nos seus territórios. O projeto é uma linha do tempo que você tem que voltar a todo momento a você fazer essa retrospectiva do início, do meio e da continuidade, né? Mas quando eu relembro do projeto desde 2010, eu lembro com a seguinte frase, né? Primeiro é empolgação e determinação, né? Que passou aquele período da primeira fase. As comunidades, através desse encontro, elas se conheceram ao outro, dialogaram, pautaram algumas demandas de acordo com os objetivos das comunidades quilombolas. Através desse intercâmbio, puderam buscar referência, né, de como se organizar dentro de suas próprias comunidades, né. Hoje nós estamos na quarta fase e a comunidade já entendendo, né? Hoje as pessoas já têm propriedade no assunto e as comunidades, né, conseguiram formação, conseguiu união, ela conseguiu dar um passo à frente. Então o projeto Quipéia foi muito além, né, de que um PEA pudesse fazer. Ele trouxe a possibilidade, né, de formação, ele trouxe a possibilidade de empoderamento a essas comunidades quilombolas. A grande maioria da equipe é quilombola, então o que foi desenhado lá atrás está acontecendo com muito sucesso, porque homens e mulheres, né, que um dia sonharam, né, de ter uma política pública, de acessar uma política pública que vai de encontro, né, com a realidade do quilombo. Então acho que por isso que deu tão certo, né? Eu acredito mais uma vez que a confiança foi a chave de tudo isso. Na fase 4, temos como objetivo avaliar o projeto e desenvolver com as comunidades do Quipéia conhecimentos e habilidades para reforçar sua autonomia e a sustentabilidade dos seus territórios. Desta forma, podemos diminuir os impactos das atividades da indústria do petróleo. Os objetivos específicos da fase 4 são: 1. Avaliar o Quipéia em todas as suas fases, tendo por referência as orientações do IBAMA e indicadores estabelecidos nos planos de trabalho aprovados pelo órgão ambiental. Segundo o plano de trabalho do Quipéia, o objetivo 1 contempla as seguintes atividades:
Avaliação das fases 1, 2 e 3 do QPEA, com análise dos relatórios do projeto desde 2010, incluindo o relatório para o PEA Avaliação, preparação dos roteiros e realização de entrevistas e grupos focais, e sistematização dos resultados de campo e apresentação para a comissão articuladora. Avaliação da fase 4, com avaliação processual e apresentação dos resultados para a comissão articuladora. Divulgação dos resultados da avaliação, com a produção de materiais didáticos, incluindo um vídeo-relatório para ampla divulgação nas comunidades quilombolas. Então, nessa fase de avaliação, a gente vai estar fazendo a leitura, dos relatórios, entrevistas com as lideranças locais, para no final a gente estar apresentando tudo isso no formato do vídeo-relatório, porque eles vão trazer ali a vivência da base, o que os comunitários lidam no dia a dia, para daí trazer isso, que é o que vai compor, todo o final dessa fase de avaliação também. O QPEA, após um longo processo de realização de 3 etapas anteriores, está iniciando a sua fase 4 e um dos seus objetivos é a questão da avaliação. E esse objetivo ele tem um destaque, em primeiro lugar, porque é uma demanda do órgão ambiental, num conjunto de balanço do que os projetos de educação ambiental vêm realizando na Bacia de Campos. Então, é uma avaliação estratégica do que esses projetos vêm realizando, do que vêm alcançando, e o QPEA, então, entra nesse conjunto, considerando todo o seu histórico já de execução. Objetivo específico 2. Desenvolver atividades que reforcem a autonomia das comunidades na manutenção das conquistas obtidas ou apoiadas pelo QPEA. Para o cumprimento do Objetivo 2, está prevista a realização das seguintes atividades: evento cultural, reuniões de apoio mútuo a editais e projetos, visitas orientadas entre as comunidades, apoio ao 20 de novembro, manifestações da consciência negra, cartografia social, com oficinas de cartografia social, campo de mapeamento e devolutivas da cartografia social. Fomento à participação em espaços públicos e de gestão. O objetivo 2, ele é um objetivo que ele vem falando sobre a autonomia, onde nós temos o evento cultural, nós temos a rede de apoio mútuo, nós temos as visitas orientadas. No início da fase 4, foi criada uma rede de apoio mútuo e de acompanhamento de editais e projetos, com a participação de representantes das comunidades e equipe executora, para garantir apoio técnico continuado, a troca ágil de informações e intercâmbio de experiências entre os diferentes atores do projeto sobre a elaboração e submissão de projetos. Esse é o objetivo, manter essas conquistas que nós já tivemos. Porque se a gente tem as conquistas que nós conseguimos lá em 2016, 2017, e nós deixamos elas se perderem, nós não vamos ter algo ali sólido, nós não vamos ter algo que a gente construiu e pode dizer, nossa, tá ali. A cartografia social do QPEA estabelece a produção de narrativas sobre a história social e a ocupação dos territórios quilombolas a partir dos comunitários. Trata-se de uma atividade de fortalecimento da identidade e da cultura das comunidades. Através da cartografia, que é muito importante, a gente conseguiu olhar para dentro do território quilombola e ver quais são os impactos causados dentro da comunidade, como que a comunidade era anos atrás, como está hoje. Então, a cartografia ela vem levantando a essência da comunidade. E eu acho muito importante, porque para um projeto como o QPEA, nada melhor do que reforçar a identidade. Após uma pausa por conta da pandemia de Covid-19, as oficinas e os campos de mapeamento da cartografia social foram retomados em setembro de 2022, em 7 comunidades: Barrinha, Batatal, Conceição do Imbé, Graúna, Preto Forro, Santa Luzia e Sobara. Durante as oficinas, foram identificados por meio de croquis os pontos importantes dos territórios, tais como áreas produtivas, marcos ancestrais e pontos de reunião. E no campo de mapeamento, ficaram registrados os depoimentos dos mais velhos das comunidades, os griots, que através da tradição oral, mantêm vivas as histórias e conhecimentos de seus ancestrais. A cartografia tão esperada na tua comunidade.
Então tá na tua mão, pode abrir aí. Que bom! Muita emoção, né? Quanto tempo, né? Demorou. Ficou lindo, gente. Olha o nosso mapa, gente. Preto Fogo chegou. Pra gente é uma grande vitória receber a cartografia, porque já era pra gente ter recebido, né? Por causa da pandemia, infelizmente, atrapalhou um pouco. E quando o Quipeia falou que ia vir fazer a cartografia, todo mundo ficou feliz, porque a gente já estava vendo a cartografia das outras comunidades, todo mundo estava achando lindo. E pra gente é um auto-reconhecer. Agora o nosso procedimento nós vamos fazer sentar, né? Todo mundo com a comunidade, ver os erros ali onde que tá, que não são muitos, é pouquinha coisa. E quando eles retornarem na comunidade, aí vai ficar show. Outra atividade de valorização da cultura negra quilombola é a de reflexão sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra em parte do território nacional. O Quipeia apoia iniciativas das comunidades para a realização de atividades com temáticas relacionadas à luta quilombola por direitos pela conquista da terra. A valorização da cultura é uma forma concreta de diminuir os impactos negativos da cadeia produtiva do petróleo. O Quipeia trouxe, né, esse resgate da questão da cultura e fortalecimento nas nossas bases. Sabendo que hoje nós temos recurso dos royalties, com tanto recurso que tem, nós tivemos que ir para a Câmara de Vereadores brigar, nós temos que ir para a Câmara de Vereadores pedir e exigir que o nosso direito seja respeitado. Esse evento para nós de hoje foi muito importante, está sendo de grande valia, porque nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui sentados dialogando não para comemorar a morte do Zumbi, mas sim para fazer uma reflexão, que foi um homem que lutou, que morreu por nós e deixou a nossa liberdade. Mas até hoje, a nossa liberdade ela ainda está a conquistar. Tiraram o chicote do nosso lombo, mas ainda existe a chibata da caneta. Por isso nós ficamos muito atentos com as falas que chegam até a nossa comunidade. Mas hoje para nós foi uma reflexão muito importante, porque a gente conseguiu trazer a população para perto, trouxemos todos os órgãos envolvidos. No primeiro ano da fase 4, o Quipeia apoiou a participação em atividades externas, seja em espaços públicos estratégicos para mitigação de impactos nos territórios ou de atuação quilombola. No dia 10 de agosto de 2022, representantes das regiões dos Lagos, Norte Fluminense do Quipeia e de várias comunidades participaram do evento Aquilombar 2022, organizado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, em Brasília. Então essa troca de unidade, essa troca de coletividade fez com que as comunidades falassem, eu não estou sozinha para lutar para o meu objetivo, né? Então algumas comunidades em si começaram a participar de conselhos para poder discutir as políticas públicas. Outras comunidades também conseguiram, através do projeto em si, como um braço, né? Porque eu sempre falo que o Quipeia é um braço dentro de uma política pública, mas esse braço criar novas políticas públicas para eles poderem se inserir dentro de uma sociedade com mais direito, né? Mas ele ter essa clareza que eles não estão sozinhos nesse processo. As visitas orientadas entre as comunidades objetivam propiciar experiências e trocas de saberes nos territórios quilombolas, buscando contribuir para o fortalecimento das organizações comunitárias. A vinda de vocês aqui, para mim, já é, eu falo para a comunidade, já é um outro olhar, né? Todo dia eu aprendo com
alguma pessoa e com o Quipéia eu falei que eu cresci. Eu não falava, muito tímida, não gostava de pegar no microfone. Eu falo que hoje tem conhecimento que é nosso. Então, Sobara avançou com o Quipéia. Eu tenho para falar. Muito obrigado mesmo. Tá? Então aqui, o primeiro passo, a gente traz a empinha aqui, raspa, corta ela, bota num bujão de água, lavou, bem lavadinho, traz aqui, coloca aqui para triturar e o motor rodando e a gente, ó. A farinha vai cair dentro dessa caixa, torradinho. Daqui já tira a farinha, pronto, tá comigo, saco, é embalado. Me chamo Cornélio José da Silva, pai de Rosiele. E hoje eu tenho um orgulho de estar aqui com vocês, na nossa comunidade, para trazer uma presença alegre assim, para a gente estar juntamente, se unindo e reconhecendo. A presença de vocês aqui é uma honra para nós, então eu agradeço. E que venha sempre que nós estamos aqui de braços abertos esperando vocês, que vocês morem em nosso coração. O objetivo específico 3. Aumentar a preparação das comunidades para enfrentarem os impactos socioambientais diretos e indiretos da cadeia produtiva de petróleo e gás no presente e no futuro. Para o cumprimento do objetivo 3, está prevista a realização das seguintes atividades: reuniões ordinárias e de formação da comissão articuladora, intercâmbio cultural, articulação com outros PEAs da Bacia de Campos, formação da equipe executora. A gente trabalha com várias ações de fortalecimento das comunidades, como formação da comissão articuladora, intercâmbios entre as comunidades, a formação também da equipe, articulação com os PEAs da Bacia de Campos. Os espaços de troca da comissão articuladora representam uma importante oportunidade de tomada de decisões e exercício de participação qualificada em espaços de discussão e deliberação, como fóruns e conselhos. Vamos passar primeiro pela pressão sobre a infraestrutura urbana, social e de serviços. O que o grupo entendeu foi o seguinte: através das reuniões, sobretudo as reuniões de formação da comissão articuladora, os comunitários, vocês seriam preparados para incidir sobre essas políticas públicas, para cobrar ao poder público que essas políticas públicas sejam efetivas. Problemas identificados pela comunidade: perda de identidades culturais e de respeito às tradições por parte de quem vem de fora, violência, perda de relações de vizinhança, saída de jovens em busca de oportunidades de trabalho, esvaziando os quilombos e gerando perda de continuidade de práticas tradicionais. Ela começa a se questionar, aonde que ela quer chegar, o que ela quer ser, o que ela quer promover, e ela se emancipa a partir de todas essas informações que vêm cercando os nossos corpos. Me reconhecer como mulher, independente de quem eu seja filha, de quem eu seja esposa, de quem eu seja amiga, como um indivíduo que tem total capacidade de ocupar esses espaços, de entender o que é melhor para mim, para as pessoas que eu amo, e que eu posso representá-las nesses espaços. Eu acho que essa é a maior conquista até agora. Alcançar esse objetivo significa a comunidade ter mais autonomia, saber que o impacto está ali e gerar formas de estar diminuindo esses impactos dentro da comunidade. O objetivo específico 4 da fase 4 do Quipéia é fortalecer os canais de comunicação do projeto e das comunidades quilombolas, ampliando as conexões entre elas e com a sociedade em geral. Para o cumprimento do objetivo 4, está prevista a realização das seguintes atividades: instrumentalização para inclusão digital, com a oficina de comunicação digital e os tutoriais, incentivo às redes de diálogo com o grupo do Quipéia no Facebook e o site do Quipéia,
boletins informativos com o QPEA Informa e o boletim de acompanhamento de editais de projetos, realização de lives e ou rodas de conversa, realização de atividades de comunicação social. Entrou esse objetivo 4, do plano de trabalho, que é fortalecer os meios de comunicação digitais para a comunidade. Criar oficinas, rodas de conversa entre os comunitários, a facilidade da tecnologia, de você ter o acesso aos canais de comunicação, o povo consegue acompanhar de perto as outras comunidades. Isso tem aproximado mais as comunidades. Um elemento fundamental para a inclusão digital foi a realização da oficina de comunicação digital e a produção de vídeos tutoriais para melhorar o acesso das comunidades aos aplicativos oficiais e ferramentas digitais, como GovBR, WhatsApp e edição em CapCut. O mais bacana desses 3 dias que a gente passou aqui é a gente conseguir interagir de maneira muito prática com aquilo que foi passado pra gente ali na teoria e entender como que a comunidade se relaciona, quais são as temáticas importantes para a comunidade e colocar isso num podcast, num roteiro, pensar a construção de um documentário, por exemplo. O incentivo à utilização de redes de diálogo foi mantido através do grupo do Facebook e do site do QPEA. Os boletins informativos, como o QPEA Informa e o da Rede de Apoio Mútuo a Editais, tiveram a função de manter as comunidades cientes do andamento do projeto e registrar possíveis parcerias. Também foram feitas atividades de comunicação social por meio de atualizações da equipe sobre os empreendimentos da Shell e projetos ambientais condicionantes de sua licença. A nossa intenção é melhorar a qualidade da comunicação dentro da nossa comunidade quilombola. Eu acho que as comunidades entenderam qual era a proposta de um PEA. O projeto era um braço e que eles poderiam contar. E essa confiança entre a operadora e as comunidades, eu acho que foi fundamental. Sempre as coisas vinham prontas, E nesse projeto não. Ele veio ali para as pessoas montarem, para as pessoas planejarem. O QPEA começou a demonstrar para todas as comunidades quilombolas que o processo participativo, unitário e coletivo, eles podem alcançar qualquer etapa. O QPEA pode fazer braços para eles poderem discutir as políticas públicas. O projeto QPEA é um projeto para multiplicação. É um projeto que a gente tem o dever de multiplicar o que a gente colhe, o que a gente tem, que as comunidades não fiquem só ali onde elas estavam, mas que elas avancem. Porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente está colhendo nesse projeto, nós vamos passar para os nossos filhos, netos e futuras gerações.